Olá, tudo bom? Nossa aula hoje será de História e darei continuidade ao capítulo 2, que vai falar sobre as religiões da Antiguidade. As páginas 7 e 10, que era a atividade da aula anterior, eu disponibilizei no plural em PDF para que vocês possam verificar a correção. Então vamos lá. As religiões da Antiguidade. Então na página 16, trataremos sobre religiões do passado. E ele volta a citar algumas antigas civilizações que já foram estudadas, como a civilização da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e da Roma, tá? O que tem de ponto mais importante entre todas elas é que a maioria delas já não existem mais, mas elas continuam sendo um fascínio para que muitas pessoas pesquisem e se iludam com essas crenças, com essas religiões. Uma coisa que é importante, um aspecto comum entre todas essas antigas civilizações é que todos eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e elaboravam uma rica mitologia. Então, para todas as suas pesquisas, as explicações eram criadas por deuses. Então, por que existem as estações do ano? Porque teve o deus tal, que formou as estações do ano. Então, isso era uma característica, por exemplo, da mitologia romana, eles eram politeístas e acreditavam em inúmeros deuses, e cada deus era responsável por algo que eles tinham de curiosidade. Os mesopotâmios, os egípcios, os gregos e os romanos não separavam os assuntos religiosos das atividades do dia a dia. Por isso é que era claro, que era explicar por que a água secou do rio. Então eles remetiam isso a um deus, né? Relacionavam isso a um deus. Os sacerdotes dessas sociedades tinham imenso poder. Em alguns casos, essas pessoas eram muito ricas e acumulavam terras e objetos de luxo. Eram sacerdotes que explicavam por meio de deuses os acontecimentos. E olha que interessante, na Mesopotâmia e no Egito. Na Mesopotâmia, cada cidade contava com um deus que servia como um padrinho para as pessoas da região. Estudiosos afirmam que existiam mais de 3.600 deuses nessa cultura. Entre os mais famosos, podemos destacar o Marduk, que era uma divindade que organizou o céu e a terra, o Ishtar, que é a deusa do amor e da guerra. Assim como a Mesopotâmia, o Egito Antigo tinha divindades em cada povoado. Algumas ganharam grande popularidade. É o caso do Ra, divindade associada ao Sol, Osíris, deus ligado ao mundo dos mortos, Ísis, a mulher de Osíris, e a mãe de Horus, o deus com cabeça de falcão. A religião dos egípcios estavam profundamente voltadas à crença na vida após a morte. Por isso que a mumificação, que é a preservação do corpo, ela é muito importante e é uma tradição egípcia. No Egito e na Mesopotâmia, a religião misturou-se tanto com a política que deu origem a uma teocracia, palavra que em grego quer dizer governo de Deus. Quem comandava esse tipo de estado era considerado um representante divino ou mesmo um deus vivo. Caso do faraó, governante máximo do Egito. Então, o faraó ele era um representante como se fosse um deus, por isso que ele era tão poderoso para o Egito. Hoje em dia, ainda existem estados teocráticos, são países cujos governantes são praticantes de uma religião específica. Eles se baseiam em livros sagrados da religião e que é a prática oficial. E eles não têm tolerância, não há uma tolerância religiosa a diferenças, tá? Na página 18, nós vamos falar sobre a religião da Grécia e da Roma. Os antigos gregos acreditavam que seus deuses viviam no Monte Olimpo, o mais alto de toda a Grécia. Para essa sociedade, as divindades pareciam-se muito com os seres humanos e podiam expressar sentimentos variados, como amor, raiva, medo. Na mitologia grega, o todo-poderoso era o Zeus. Ele podia jogar raios sobre a terra com grande precisão. Seu irmão, Poseidon, que era o deus do mar e dos terremotos. Havia também figuras femininas famosas, como Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor, e o Hércules, que era um semideus, ou seja, ele era um filho de um deus com uma mortal. Os gregos homenageavam suas divindades por meio de apresentações de teatro.
eventos musicais e competições esportivas. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, eram organizados em homenagem a uma grandiosa estátua de Zeus na cidade de Olímpia. Os romanos, por sua vez, apropriaram-se de quase todos os deuses da mitologia grega, alterando o nome original deles. Então, dessa maneira, o Zeus tornou-se Júpiter, Poseidon virou Netuno e Afrodite ganhou o nome de Vênus, entre outros exemplos. Quanto mais povos os romanos conquistavam, mais divindades entravam para seu numeroso panteão. Panteão é um conjunto de deuses. Apesar disso, também existiam alguns deuses de origem romana, como o Jano, associado ao começo das coisas, e Lares, espírito protetor das casas e das famílias. Assim, percebemos que tanto os romanos quanto os gregos, os mesopotâmios, os egípcios, acreditavam em inúmeros deuses. Por isso, eles eram politeístas. Então, para finalizar essa aula, vocês farão os exercícios que estão na página 17, que trata das religiões da Mesopotâmia e do Egito, e os exercícios que estão na página 19, que é das religiões da Grécia e da Roma. Ok? Então, até a próxima aula.